Com suas histórias, seu folclore. Penedo teve várias figuras folclóricas, né? Algumas já foram enumeradas aqui, através dos nossos vídeos. E eu quero lembrar uma figura do Pilinha. Naquele tempo, ninguém chamava débil mental. É meio malucado, não sei o que e tal. E o Pilinha era aquele tipo de maluco beleza. Ele chegava na sua casa, ele acertava a hora do café da manhã, o almoço, o jantar. Ele fazia alguns mandados, mas era direito, ele entregava no lugar certo, mas era meio, né? E vivia com assim nas unhas, como se estivesse matando o piolho. Era direto conversando. Era um folclore. E chegar na sua casa, na hora do almoço, do café, você desse uma bobeira assim, levantasse para pegar alguma coisa, esqueceu. Ele sentava na cadeira que você estava e pegava o seu talher, sua colher e acabou-se. Ele batia seu prato e comia. Depois se levantava, Maria Véia, não sei o quê, até lá o Maria Véia, ia embora e deixava seu prato seco. Se tivesse mais comida, não tivesse, pedia o arroz com feijão, a carne e ia tomar café com pão. Já aconteceu muito lá em casa. Eu sempre me levantava para não estar pedindo as velhas para ir buscar as coisas. Aí, umas duas vezes uma vez ele estava perto, eu me levantei, ele sentou, eu fiquei esperto. E a outra vez eu dei azar, eu fui lá no fogão, que era fogão de carvão, tinha alguma coisa esquentando lá para mim, a casa pequena, né? Barão do Rio Branco, 117. Aí quando eu fui lá, ele entrou, a cadeira vazia, ele foi logo sentar lá no meio do povo, ninguém dizia nada, né? O cara não era muito... Pegou minha boia, comeu e eu fiquei de lá olhando e tal. Aí depois eu peguei o café de manhã, esquentei, um cafezinho molhando o pão e foi o meu almoço, que o Pilinha, é onde ele chegasse, fosse qualquer tipo de comida. Tem outra história que talvez seja folclórica, do bispo, um bispo aqui de Penedo. Porque nos domingos, o bispo, antigamente, anos 30, 40, assim, ele celebrava em cada domingo numa igreja, né? E tinha aquele ofício de quando terminasse a missa, todo mundo acompanhava o bispo e levava o bispo até o Palácio Episcopal. Saía como se fosse uma procissão, todo domingo. E tem uma história, está até no livro de Paulo Minas. Ele não cita a data, nem o nome do bispo, nem cita o nome do cidadão que provocou o atentado. Só relata que era um cidadão comunista, mas bem situado na sociedade do Penedo e que atentou contra a vida do bispo e não consumando o ato em função do sacristão. O famoso Natalício Cineiro. Muito papo, conseguiu convencer o cidadão e não consumou o ato. Mas ele partiu com a peixeira para furar o bispo, na saída do São Gonçalo. Eu vi essa história uma vez na mercearia do finado Pedrinho Retratista, e depois saiu no livro de Paulo e eu juntei os dois históricos. Então, nas memórias de Paulo tem isso. Mas se saísse a data, pelo menos, nós sabíamos qual foi o bispo que sofreu o atentado. E não se sabe. É mais uma história do folclore penedense, né? Tinha outro débil mental, o Raimundo. Ele andava por rua falando sozinho, porque as canoas, o arroz, você roubou o arroz, cadê os arroz, não sei o quê. E às vezes ele passava no pavilhão, lá no pavilhão vendia arroz, feijão, farinha. Ele enchia a mão e saía jogando arroz. E ele encontrou um camarada que não conhecia bem ele
E pegou o cara e disse, cadê os arroz que você roubou? Cadê os arroz? E o cara deu-lhe uma facada. Final dos anos 60, foi quase mata o Raimundo. Aí a família começou a ter mais cuidado com ele, e depois Raimundo desapareceu, disse que levaram para o Rio, que tinha família lá, mas Raimundo quase morre, porque o cara não sabia que ele... Cada doido tem uma mania, que a mania dele era perguntar pelas canoas, pelos arroz. O arroz que você roubou, Ele não andava maltrapilho, era um maluco beleza mesmo, igual o Pilinha, ele andava bem vestido. Mas era para cima e para baixo, dia e noite falando. Era assim. Tem uma história aqui de um vereador, José Vicente de Oliveira, conhecido como Parente. Ele era vereador da época também que não ganhava dinheiro. O cara ia ser vereador por amor à cidade. E o Parente aprovou lá um projeto. Ele era negociante, ele vendia farinha no pavilhão e ele tinha um negócio dos brinquedos natalinos, que eram os cavalinhos. Era grande, era um curre, como chamavam, era muito grande e era uma parede de cavalinho, e era muitos. E ele guardava num sobrado ali perto, vizinho à lavandaria do São Francisco, aquele sobrado ali, onde foi o cartório de Enói. E ele morava por ali, e embaixo ele guardava os cavalinhos. E houve uma reunião e foi aprovado um momento na cobrança que eu falei, quando eu falei aqui do Mona Rosenda, eu falei na cobrança da pedra, a cobrança do chão, que a prefeitura cobrava o chão, Aí houve um momentozinho e ele aprovou. Quando é no dia que o cara chegou lá com o talão, aí que ele viu, ele não era muito bom letrado, Aí ele viu o valor, aí disse, foi que houve, por que eu vou pagar isso hoje? Aí ele disse, não, o senhor não aprovou, o senhor não fez parte da reunião, o senhor não aprovou o aumento. Aí discute para lá, discute para cá. Aí diz, eu vou pagar. Bom fuminho esse. Esse mais um, Tem uma outra história também folclórica. A polícia nos anos 50, 60, não tinha carro. Tinha nem cavalo. O cara aprontou no Barro Duro, os caras subiu de carona ou a pé. Carona era pouco, tinha 3 ou 4 carros de praça aqui no Penedo. E a polícia ia buscar o ladrão, o assassino, era a pé. E descia com o cara a pé, ou subia onde fosse, ia a pé. E um cara roubou nas imediações do conhecido Beco do Hospital. Ele roubou alguém que ia passando por ali, isso pelo dia. Ele assaltou, Aí chama a polícia e tal, avisa a polícia, e a polícia saiu procurando e achou o cara. Aí vem descendo, aí vem aquela multidão, a solidariedade, Principalmente a meninada, gente acompanhando, 2 policiais, um só segurando o cara. E esse cara sempre teve uma história, assassino não, mas ladrão apanha, Não tem esse ditado? E ele, ali pela Barão do Rio Branco, ele ia apanhando. E a finada Dona Elisa, a mãe de Hélio Lopes, chegou na janela, muito caridosa, muito piedosa, e pediu por tudo que a polícia não fizesse aquilo, não maltratasse, levasse preso, mas não batesse no rapaz. Aí o ladrão virou para ela, Dona Elisa, muito obrigado, mas eu estou apanhando porque mereço. Mais uma história do Penedo, deixa eu olhar aqui o meu tempo, para contar mais. Vem outra aí.